A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia no Salmo 112. Você vai ler, nós vamos ler aqui, irmãos. É a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Então, cada palavra é preciosíssima. Mas, é claro, tem o contexto. Então, nós vamos ler aqui o título e os três primeiros versículos. O título diz assim: a felicidade daquele que teme a Deus. Amém, Jesus? Só o título já alegra o nosso coração tremendamente. A felicidade daquele que teme a Deus. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas o que é felicidade? Muitos pensam, irmãos, que a felicidade é ter todas as vontades satisfeitas. Não, não é. Você sabe perfeitamente, você principalmente que é pai e que é mãe, se você fizer todas as vontades, cada uma das vontades, seus filhos, principalmente pequenos, faça todas as vontades deles. Faz o seguinte, deixa a criança comer tudo que ela tem vontade. Você vai ter um obeso, você vai ter uma criança doente, sim ou não? Ela quer viver de sorvete, de balinha e de chocolate, pronto. Dá tudo que ela quer, vai. Dá tudo que ela quer. Pois muitos adultos não despertam para isso. Quero isso, quero aquilo outro, não quero isso, não quero aquilo. Mas não vão à palavra para ver o que Deus fala a respeito. Nas mínimas coisas, Deus quer guiar a nossa vida. Nas mínimas coisas. E onde elas estão? Na palavra. Na palavra. Impressionante, irmãos, os cristãos hoje. Quero isso, quero aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Um dia desse, aconselhando um jovem. Não, mas é que eu não quero. Mudou de trabalho, mudou de lugar, mudou não sei de quê. Já estava pensando em mudar outras coisas. E eu falei, peraí. Perguntei, jovem, você orou a Deus para fazer essas mudanças todas na sua vida? Tão radicais? Sair de debaixo da cobertura dos seus pais? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou... Falei, você está com milhões de planos na sua cabeça. Você ao menos colocou isso diante de Deus? Baixou os olhos. Falei, não minta para mim, porque mentir para mim, você vai mentir para o Espírito Santo? Você não está mentindo para Deus. Você orou a Deus para dizer, Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E baixou os olhos. Eu falei, olha no meu rosto. E abri a palavra. Eu falei, olha aqui. Você ora já alguma vez, na tua vida, já orou o Pai Nosso? Ah, já. Já orou? Orou mesmo? Então, recentemente, você não tem orado. Porque tem um pedacinho aqui que diz, Pai, seja feita a tua vontade. Só isso, seja feita a tua vontade. Você perguntou menos se era a vontade de Deus? Sair de debaixo da tutela dos seus pais tão jovem, solteiro ainda? Você já perguntou se é isso que Ele quer que você faça? Ou seja, ideias deslocadas que eu vou fazer, eu vou buscar, tá ouvindo demais as mídias, né? Tá lotado de feedbacks, mas que ainda não se cumpriram, ou que Ele não deu. Deus não deu. Eu fico impressionada como as pessoas dirigem a própria vida, depois quebram a cara, aí sabe o que querem? Querem que as igrejas resolvam, que pastores resolvam. Me ajuda em oração, que eu estou passando por isso no meu trabalho. Me ajuda em oração porque aconteceu isso assim, assim. Me ajuda. Não é assim que funciona. Felicidade, pessoal, é praticar a palavra de Deus. É ouvir e levar a sério. Porque ninguém melhor que Deus, que é o nosso Criador, para saber o que é melhor para a sua criação. Vamos lá, pessoal. A felicidade daquele que teme a Deus. Então você já vê aqui a palavra temor. Temor. Toda pessoa que faz todas as suas vontades, ela não tem temor nenhum. Por quê? Porque as vontades são enganosas, irmãos. Até o corpo engana.
Tem dia que você está tão cansado que você não tem vontade para o trabalho, de tanto cansaço do corpo. Faz a vontade do seu corpo. Faz a vontade do seu corpo. Não vá para o trabalho no dia que estiver cansado. Quero ver quanto tempo vai durar em cada emprego. Por quê? Porque o corpo cansa, ele pede descanso. O corpo gosta de moleza. O paladar, meu irmão, ele quer ser saciado. Só daquilo que lhe dá prazer. O prazer no paladar. Pode ver, toda pessoa que tem prazer de comer, come demais. Depois não sabe por quê. Por que está com essa enfermidade, por que está com aquela, por que está com não sei o quê. Faz toda a vontade. Pessoal, felicidade é estar na palma da mão de Deus. Felicidade é ouvir a palavra de Deus e levar a sério. Felicidade é ser amigo de Deus. Felicidade é ser guiado por Deus. Isso é felicidade. Deus nunca vai guiar ninguém para a desgraça. Ele nunca vai guiar ninguém para o sofrimento. Só o título já fala. Versículo 1. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Tá aí. Qual é o filho que gosta que os pais deem ordens? Fala para mim. Hoje, irmãos, educar filhos é sinônimo de ditadura. O presidente falou, um pouco antes de ser eleito, ele disse: hoje os pais que educam seus filhos são ditadores. São classificados como ditadores. Por quê? Porque estão pondo seus filhos em boa ordem. Porque estão educando seus filhos. Por quê? Porque o ser humano tem isso, meu irmão. O ser humano, ele quer viver independente. Ele quer ser autônomo. Como muita gente diz, sou dono do meu nariz. Dono do nariz? Não consegue vencer uma sinusite e é dono do nariz. Comédia. Vejo pessoas pingando, pinguinho dentro da igreja. Abre a bolsa, tira lá e pinga. Mas é dono do seu nariz. Sou dono do meu nariz. E não vence, né, uma alergia respiratória. Uma poeirinha, só uma poeirinha. Já dá desespero. Tem gente que fica com o nariz tão vermelho que você se preocupe de, meu Deus, será que é usuário de drogas? Não, é alergia. Mas é dono do seu nariz. Sou dono do meu nariz. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. O Senhor Jesus, sendo Deus, tomou a forma de homem, diz a Bíblia, você sabe, eu sei. Ele toma a forma de homem, mas ele se submete ao Pai em tudo. Tudo. Ao ponto de dizer no Evangelho de João: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando uma pessoa se converte, irmãos, o que é conversão? Conversão. O afastamento de Deus aconteceu desde Adão. Adão se afastou de Deus e seguiu o seu caminho, o caminho do pecado. E aí Jesus vem ao encontro para dizer: vem, volta para o Pai. É exatamente isso. A conversão é a volta para casa. A conversão ou convergir. Volta. Sai do seu caminho e volta para o caminho do Pai. Aí Jesus vem e diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Então ele vem ao encontro. Agora, irmãos, depois que a pessoa encontra Jesus, a ficha tem que cair. Pode ser a pessoa mais culta, mais inteligente,
a mais bem preparada nas coisas da terra, da ciência, da tecnologia. Se ela encontrou Jesus, ela encontrou o seu Criador. Ela encontrou Deus. Então prevalece agora a vontade dele. E eu acho interessante que Jesus, naquela oração do Pai Nosso, nós tivemos o ano passado um estudo sobre orações. Ano retrasado, ano de 2017, na escola bíblica. E estudamos minuciosamente algumas partes da palavra de Deus e insistentemente. Outra coisa, irmãos, que precisa ser muito bem observada. Você vai marcar aqui, e eu vou te dizer já. Deixa marcadinho, mas não muda nada ainda. Muitas pessoas enjoam da Bíblia. Muitas pessoas, muitos evangélicos, enjoam da Bíblia. Já conheço. Aquela parte que já conhece, não abre a Bíblia para ler. Não preciso. Tá bom. Um dia vai precisar daquela palavra e ela não está bem esclarecida no coração. Ou ela não está arraigada, não está firmada. Como aquela árvore espessa, bem enraizada, que suporta os piores ventos, que até balança aquela árvore, mas ela não cai, porque ela não se desprende da terra. Assim como a palavra não se desprende de um coração onde ela foi muito bem enraizada. Quantos cristãos são levados pelos pequenos ventos de problemas? A gente encontra pessoas desviadas em todos os lugares, das mais diversas igrejas, dos mais diversos lugares. E é interessante que cada uma tem a sua desculpa para o seu afastamento da igreja, para o seu desligamento do corpo de Cristo, pelo costume. O que acontece? O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Filipenses, ele disse uma coisa muito interessante, que eu particularmente acho muito interessante. E gosto muito de chamar a atenção de quem já é de Jesus, e eu vejo que com os ventos se abalam com muita facilidade. Dentre todas as pessoas que pastoreio, sempre tem aquelas pessoas que com qualquer coisinha se chateiam e deixam de participar de um culto, ou se aborrecem em casa, já não oram, estão chateadas, não querem saber de nada, porque parece que Deus não está cuidando. Sabe, crianças pirracentas. Está cheio de pirracento no meio evangélico. E aí o Espírito Santo, usando Paulo, numa simplicidade, numa sabedoria incrível, você marca aqui que a gente volta aqui já. Vai lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quem lê comigo? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Olha o que o apóstolo Paulo, esse homem que foi tão sábio, a quem Deus escolheu, o próprio Senhor Jesus apareceu a ele. Ele ouviu a voz de Jesus, ele viu a luz de Cristo, o resplendor de uma luz que ninguém conseguia ver, os outros viram até, mas não ouviram a voz, mas não viram a luz, os que estavam à volta de Paulo. Você pode ver isso lá quando ele se converteu, em Atos 9, você vê isso em casa com calma. Então Paulo diz: resta, irmãos meus, para a igreja, que vos regozijeis no Senhor. Jesus é a razão da alegria, irmãos. Ele é a razão da verdadeira felicidade. Por quê? Ele te ensina o que é certo, ele ensina a você, a nós. Ele nos ensina a fazermos o que é correto, a agradarmos a Deus, a desviarmos do mal. Ele nos ensina a vencer, nos ensina, o Espírito de Deus nos capacita para que não se caia em sofrimentos. Olha que coisa tremenda andar com Deus. Então Paulo diz: resta, irmãos meus, que vos alegreis, regozijeis no Senhor. Qual cristão, irmãos, que degusta a palavra de Deus
para ter prazer no Senhor. Tem uma alegria tremenda na palavra. Quantos fazem leituras devocionais por obrigação? Religiosidade, isso não leva a nada. Eu não canso de dizer, digo insistentemente, o dia que eu encontrei a palavra de Deus, falei, meu Deus, totalmente diferente do que as pessoas apresentam. As pessoas apresentam religiosidade, capa religiosa, forma religiosa de viver, quando não tem nada a ver. Jesus é Deus e vem, toma forma de homem e começa a dar ensinamentos e diz, vou ensinar vocês a vencer. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo está na terra aí, roubando, matando, destruindo. Então vocês vão ser como eu. Aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, vai fazer até maiores, eu vou para o Pai, vocês vão ficar aí. Eu fico impressionada, irmãos. E as pessoas querem fazer as suas vontades e não dão atenção a essa simplicidade. E por fim, então quando ele diz, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Você se aborrece de comer a comida da sua casa, que quase sempre se repete? Ou muitas vezes se repete? Quantas vezes você come feijão com arroz durante a semana? Você vai dizer muitas, quase todos os dias. Quantas vezes você come uma carninha, um ovinho, um franguinho? Sempre. Graças a Deus por isso. Então vamos à realidade, pessoal. Vamos descer, vamos parar com isso. As pessoas se acham, que eu sou inteligente, que é meu QI, porque é meu QI na faculdade, é meu QI, porque meu irmão, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Tem que ser como criança para receber Jesus, para andar com Jesus. Então, não me aborreço de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Às vezes eu escuto, chega às vezes alguém, já é de Jesus, sabe? Não, porque eu gosto mesmo de estar ouvindo pregações novas, eu gosto de estar ouvindo de novidades. Tá bom, gosta muito de novidade, deve ser aquele homem que troca de mulher, né? Constantemente. Não gosta de novidade? Imagina. Vai ficar com a mesma mulher? Vai envelhecer com ela? Vamos à realidade, pessoal. Então Paulo disse, eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Pessoal, o dia que eu entendi que o Deus que criou esse universo fala nesse livro chamado Bíblia, falei, o quê? Meu Deus, tá feito. Acabou, vou na fonte. Eu vou na fonte. A fonte é a palavra, meu irmão. Ela sacia a tua sede, ela te abre o entendimento, ela te fornece armas para a guerra, seja a guerra que for. Pode ser a pior guerra que você já enfrentou nesse mundo. Qual é a guerra? Qual é o teu inimigo, a tua inimiga? É a doença? É a miséria? É o fracasso? Qual é? Você tem arma para vencer qualquer um. Qualquer um. Você tem arma. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora tem de pagar o preço. Tem pessoas, alguém está te perseguindo. O que você tem que fazer? Deixa eu ver qual é a arma. O que a palavra diz? Jesus disse, vamos lá? Orai pelos que vos perseguem. Pronto, já sei. Vou ter uma carga de oração por essa pessoa. Vou orar para ela abrir os olhos, vou orar para o demônio não usá-la, vou paralisar a ação do demônio no pensamento dela, vou abençoá-la, vou pedir a Jesus para visitá-la, para abrir o entendimento, para ela se salvar. Vou fazer um propósito e vou ali. Daqui a pouco, acabou, não aguenta. Ou ela se converte ou ela muda de lugar, porque ela não vai aguentar. Isso é isso que acontece. Quando ensino, as pessoas levam isso a sério, são os testemunhos que eu escuto. Pastor, Deus sabe, fui sincero, orei, abençoei, pedi para abrir entendimento, pedi a Jesus para converter, pedi a Jesus para abrir os olhos de verdade, orei, pedi a Jesus para quebrantar aquele coração. Sinto muito, foi embora do emprego. Ou converte ou não aguenta, Orai pelos que vos perseguem, maltratam e perseguem. Vou mostrar para vocês. Vai lá em Mateus 5, vocês conhecem. Vai em Mateus 5.
Mateus 5,44. O que está escrito aqui? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam. Está aqui, meu irmão. Então, estão aqui mandamentos que são para todas as épocas da nossa vida, todo o tempo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Pessoal, o dia que eu entendi que o Deus que criou esse universo fala nesse livro chamado Bíblia, falei, o quê? Meu Deus, tá feito, acabou, vou na fonte, eu vou na fonte. A fonte é a palavra, meu irmão. Ela sacia a tua sede, ela te abre o entendimento, ela te fornece armas para a guerra, seja a guerra que for. Pode ser a pior guerra que você já enfrentou nesse mundo. Qual é a guerra? Qual é o teu inimigo, a tua inimiga? É a doença? É a miséria? É o fracasso? Qual é? Você tem arma para vencer qualquer um. Qualquer um. Você tem arma. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora tem de pagar o preço. Tem pessoas, alguém está te perseguindo. O que você tem que fazer? Deixa eu ver qual é a arma. O que a palavra diz? Jesus disse, vamos lá, orai pelos que vos perseguem. Pronto, já sei. Vou ter uma carga de oração por essa pessoa. Vou orar para ela abrir os olhos, vou orar para o demônio não usá-la, vou paralisar a ação do demônio no pensamento dela, vou abençoá-la, vou pedir a Jesus para visitá-la, para abrir o entendimento, para ela se salvar. Vou fazer um propósito e vou ali. Daqui a pouco, acabou, não aguenta. Ou ela se converte ou ela muda de lugar, porque ela não vai aguentar. Isso é isso que acontece. Quando ensino, as pessoas levam isso a sério, são os testemunhos que eu escuto. Pastor, Deus sabe, fui sincero, orei, abençoei, pedi para abrir entendimento, pedi a Jesus para converter, pedi a Jesus para abrir os olhos de verdade, orei, pedi a Jesus para quebrantar aquele coração. Sinto muito, foi embora do emprego. Ué, ou converte ou não aguenta, Orai pelos que vos perseguem, maltratam e perseguem. Vou mostrar para vocês. Vai lá em Mateus 5, vocês conhecem. Vai em Mateus 5. Mateus 5,44. O que está escrito aqui? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam. Está aqui, meu irmão. Então, estão aqui mandamentos que são para todas as épocas da nossa vida, todo o tempo. Porque se está tudo bem, você tem que lembrar e não pode esquecer disso. Por quê? Olha só, amai a vossos inimigos, eu tenho que estar sempre lembrando disso. Isso tem que estar vivo na minha memória. Bendizei os que vos maldizem. Você tem que ter isso aceso no seu coração, porque você escuta que alguém falou mal de você, seu colega está, fulano, teu colega de trabalho chincalhou com você, falou mal de você pro fulano à vontade. Falou que teu serviço é uma porcaria, que ele que devia estar na tua cadeira. Pura inveja. Não, ele é um cara inteligente, deve estar enxergando coisa que eu não estou vendo. E aí? Sai disso. Acabou. É assim que funciona, meu irmão. É assim. Mas eu não vou ser hipócrita. Você vai estar fazendo o que Jesus mandou. A boca do cristão não pode maldizer. Maldizente não entra no céu. Esse é o respeito que Deus tem pelo ser humano. Deus diz, você me conhece, não quero que você deprecie ninguém. E aí? Te depreciar? Faça o que eu estou mandando. Está aqui, meu irmão. Agora, você não vai ser fariseu. Se você tiver de cara com ele, você sabe que você faz o seu melhor. Ele vem dizer para você que seu serviço é uma porcaria. Você vai dizer assim, você sabe que você está com inveja. Você sabe que você está com inveja. No fundo do teu coração, você sabe.
Jesus virava para os fariseus e dizia: raça de víboras, hipócritas. Mas falava na cara, ele não falava por trás. Jesus nunca falou por trás de ninguém. Quando Herodes mandou um recado, disse que queria acabar com Jesus, os discípulos disseram: mestre, sai daqui, porque Herodes quer acabar contigo. Sabe o que Jesus disse? Ide dizer àquela raposa que eu efetuo curas hoje e amanhã, e depois eu sou consumada. Raposa devora carne. O Herodes passava por cima de quem fosse para cumprir o intento dele. Para se manter no trono, na cadeira, ele fazia o que fosse. Qualquer um que atrapalhasse o caminho dele, ele mandava sair do caminho dele. Tanto que ele atendeu o pedido da enteada dele. Quando Herodias virou para a garota, botou a filha para dançar na frente dele, e a garota dançou, já estava com certeza com vestes super sensuais, e dançou a dança sensual. No mínimo dançou a dança do ventre ou da cigana. Foi lá embaixo, rodopiou à vontade. Empinou as nádegas embaixo da roupa sensual e o homem ficou louco. E aí? Aí ela vira, a mãe dela vira: vai lá, ó. Aí, tá doidinho por você, vai lá. E aí? Mãe, ele disse que me dá até metade do reino dele, é? Pede a cabeça do João Batista. Tá lá me acusando de ser adúltero? Vai lá, pede a cabeça dele. Ele sabia que João Batista era inocente. Sabia que ele falava a verdade. Ele sabia que ele tinha casado com a cunhada dele. Ele criou uma lei. Ele criou uma lei, tá? Liberando o casamento à vontade para casar com qualquer parente, porque ele queria casar com a cunhada. Tirou a cunhada do irmão dele, casou com ela, mas fez uma lei. Princípio de Herodes, princípio de Herodes, egoísmo. Princípio de Herodes, egocentrismo. Princípios de Herodes. Agora olha o princípio de Paulo. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Olha o princípio de Paulo. Aí a pergunta: quem quer renunciar à própria vida? Então tá aqui. Se você tem a oportunidade de estar cara a cara com a pessoa que fala mal de você, você rasga o verbo, meu irmão. Não banco bobo, não. Senão você é maravilhoso, você é bela, sua linguagem é santa, você é bom, não tem hipocrisia. Por que você está falando mal do meu trabalho? Se você sabe que eu me esforço, faço o meu melhor. Agora, se alguém chegar para dizer: olha, teu colega se encalhou com você, diz que teu trabalho é um lixo. Talvez ele esteja vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Por quê? Bem dizer os que vos maldizem. Não está escrito aqui? Está ou não está? Quando alguém fala para mim: pastora, ouvi falar que fulano veio no culto, achou a senhora muito enérgica, muito não sei o quê. Vamos fazer o seguinte: quando você escutar essas coisas, não me traga mais, porque você está aumentando minha carga de oração. Por quê? De repente eu não estou enxergando. Vou ter que orar mais. Senhor, me mostra onde eu estou errando. Vou ficar assim a vida toda. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está aqui. Muitos cristãos não recebem bênçãos, às vezes as bênçãos demoram demais, irmãos, porque não se submetem a esta ordem de Jesus. Então, felicidade não é fazer o que a gente quer. Felicidade é andar com Deus. Felicidade é fazer o que agrada a Deus. Porque quando você precisar invocar o nome dele, ele vai te atender. Ele vai te ouvir, ele vai te abençoar. Voltando lá no Salmo 112. Então, versículo 1 ainda: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha que coisa, que em seus mandamentos tem grande prazer.
Então eu preciso cumprir os mandamentos de Deus. Eu preciso cumprir os mandamentos da palavra de Deus. Eu preciso cumprir o que Deus me mandou fazer, o que Ele me manda. E quando nós fomos lá em Mateus, nós vimos o que Jesus mandou. Então Ele manda bem dizer quem fala mal da gente. Você já falou mal, você não dá o troco. Não dá o troco. Ou fala bem, ou o som do teu coração. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, fazei bem. Amai a vossos inimigos. Esse é um dos grandes mandamentos que Jesus trouxe à terra, irmãos. Se você me perguntar, é fácil, pastora Didi? É fácil para a senhora? É fácil para qualquer pessoa? Não, você tem que meditar mesmo. Você tem que fazer essa palavra, esses mandamentos. Você ali vê que tem vários mandamentos, não só versículo. Praticar cada mandamento daquele, se dizer que é fácil, tem que ser sincero, não pode ser hipócrita. Então, o que é necessário fazer? Trabalhar o nosso espírito. O que é necessário fazer? Quando uma pessoa se converte, irmãos, ela tem que literalmente se esvaziar do seu eu. Pode ser a pessoa mais simples, pode ser a pessoa mais culta, pode ser a pessoa iletrada, pode ser a pessoa mais capacitada intelectualmente. Se encontrou Jesus, vai ter que esvaziar do eu. Ah, mas eu não penso assim, mas ninguém pensa assim. Quem pensa assim é Jesus. Então eu tenho que pensar como Ele pensa. Eu tenho de pensar como Jesus pensa. Não diz o apóstolo Paulo que nós temos a mente de Cristo? Está escrito em 1 Coríntios? Lá em 1 Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo. Como é que eu posso ter a mente de Cristo? Se a mente de Cristo é fantástica, se Ele está no céu, mas Ele esteve na terra e viveu como homem. Então, o que Ele fez como homem, nós podemos fazer. Como eu disse, Jesus, ele não elogiava os hipócritas, mas não falava mal deles por trás. Ele falava na cara. Hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. A pior coisa é a pessoa ouvir que falou por trás. Então, bem-aventurada é a pessoa que tem grande prazer nos mandamentos. Aí você vê a criancice que anda pelas igrejas, que a pessoa lê o Salmo 112, não aproveita 1%, ou 0,1%, vamos botar já no negativo, porque não entende, e depois não quer ler segunda nem terceira vez, quando deveria ler 500 vezes, e buscar o entendimento. Como Paulo disse, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Eu tenho de aprender com Jesus, eu tenho de ser como Jesus. Eu posso me pautar em várias partes do Antigo Testamento, mas eu tenho que lembrar que Jesus é Deus e veio como homem. Então, como foi que Ele viveu aqui na terra no corpo de carne? Como foi a sua postura? Como foi o seu comportamento? Que palavras Ele usava? Como é que Ele agia em relação ao campo espiritual que Ele tanto abriu, tanto ensinou? Então eu tenho de aprender com Ele. Então eu vou aprender não só o que me agrada. Ah, eu quero ser muito abençoado, quero ser muito próspero. Não, irmãos, tem gente que viaja, sinceramente. Parece que entra numa espaçonave assim, sabe? E viaja, vou lá para... Para. Nós estamos aqui na terra, irmãos. Nós estamos aqui na terra onde o diabo atua todos os dias, rouba, mata e destrói. Nós estamos aqui na terra onde o ser humano vive e as relações humanas são muito delicadas. Tem gente que você não abriu a boca e já está chateada. Por quê? Ah, me olhou de cara feia. Mas como é que interpreta olhar dessa forma? Como é que vai dizendo que a cara está feia se Deus diz que tudo que Ele fez é muito bom? Mandamentos, irmãos.
Mandamentos. Às vezes as pessoas acham absurdo quando a gente orienta, quando nós ensinamos e dizemos: olha, você tem que cuidar de si e não pode permitir o diabo destruir seu corpo. Vamos lá, nem para o pecado, nem para o sofrimento. Veio uma dor, repreende. Ah, mas eu venho na igreja para vocês orarem por mim. Eu venho na igreja para você botar a mão na minha cabeça. E vai ficar nesses bebezões até quando? As igrejas estão cheias de bebezões. Porque tem que mergulhar na palavra. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Então eu vou aprender o que é temer a Deus. O que é temor? Medo. Respeito total, absoluto. E aí? Mas eu tenho que ter grande prazer nos mandamentos. Eu tenho que ter grande prazer em amar meu inimigo? Tem. Por que tem? Porque Deus está mandando. Foi Jesus quem mandou. Porque é bom para você, é bom para mim. Bendizei os que vos maldizem. Ora, maldisse, falou mal. Então, se chegar para falar na tua cara, você tem que discernir. Está falando a verdade? Está me chamando de mentiroso. Porque pegou uma mentira minha, eu tenho que me consertar. Tenho que tomar vergonha na cara e parar de mentir. Não, isso não é verdade. Você sabe que você não está falando a verdade. Você sabe que você não está falando a verdade. Vou afirmar aquilo até o fim da minha vida. Você sabe que você não está falando a verdade. E aí, Jesus dizia, hipócrita ou não? Dizia com os fariseus. Os fariseus, pessoal, estar no meio de fariseu não é uma brincadeira. Fariseu não é um pecador não, hein? Era um segmento do judaísmo. Era o maior grupo. Era um povo religioso que mandava as pessoas andarem religiosamente, mas eles mesmos não andavam. Ou seja, faz isso e eu não faço. Eu mando você fazer, mas eu não faço. Eu acho interessante. Um dia um cidadão falou para mim, disse assim na minha cara: sabe, pastora, eu ainda não tomei jeito, porque eu ainda fumo. Mas eu falo pro meu filho: filho, você não vai fumar. A minha reação foi essa tua. Eu ri. Eu dei uma tremenda gargalhada. Eu falei: você está brincando? O senhor está brincando. Por quê? Porque a sua vida, seu comportamento é a escola do seu filho. Está pensando que o senhor pode dizer para o seu filho: não fume, estou fumando. O diabo está rolando de gargalhar. Por quê? Porque a gente ensina fazendo. Brincadeira, meu irmão. Versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Está aqui, irmãos. A primeira promessa de bênção que vem depois do ter grande prazer nos mandamentos de Deus. Olha que coisa interessante. Então Deus diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ele tem temor. E que nos seus mandamentos tem grande prazer, grande. Vai ser bem-aventurado. Por quê? Porque Deus está de olho para recompensar. A obediência com alegria, com amor, traz recompensas de Deus. Ora, qual é o pai, o bom pai, meu irmão, que não quer ver seu filho estudioso, de boquinha limpa, crescendo, né? Construindo um caráter bonito? Qual o pai que não quer? Pois assim é Deus, muito mais. Então ele diz: olha, eu te digo para você me respeitar, me obedecer e ter prazer nos meus mandamentos. Ou seja, não cumpre. Irmãos, tem gente que parece estar carregando um saco de cimento. Tô apertado, mas tem que dar dízimo, né? O corpo chega a estar curvado. Que peso. Ou então vem aquela abençoada, né? Pastora, minha vizinha encrenca que só misericórdia. Tem que amá-la, né? Eu tenho que orar por ela. Aí eu fico olhando, escutando, às vezes numa conversa. Eu deixo, quando termina de falar: vem cá, você ama Jesus? Muito, pastor, eu amo muito Jesus. Você nem se ama. Eu não me amo? Eu me cuido, pastora. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Primeiro, se você não se ama, não consegue amar o próximo. Segundo, se você não ama a Deus, você não consegue amar o seu inimigo. Quem manda amar o inimigo é Jesus. E aí? Acabou. Meu irmão, quando Jesus fala, bateu o martelo, acabou. Ou obedece, paga o preço. Então, a primeira bênção que Deus garante a quem tem temor a Ele e se submete com alegria aos seus mandamentos e tem prazer neles, bênção para os descendentes. Olha, gente, que coisa tremenda. Ô pastor, eu tenho tanto temor a Deus e estou numa luta com os meus filhos, estou numa batalha. Por que não toma posse? Se é um direito seu, é só tomar posse. Vamos lá, meu irmão. Acabou. Aqui não vai ter mais derrotado, não vai ter mais fracassado. Aqui tem vencedor em nome de Jesus. Vai, meu filho, Deus te abençoe. Vai lá, que eu já orei. A porta está aberta. E aí? Já conseguiu? A primeira promessa de bênçãos para quem teme ao Senhor e tem prazer nos mandamentos vai diretamente para os filhos e descendentes. Desse todo descendente, filho, neto, sobrinho. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IGD Irajá. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Está aqui, irmãos, a primeira promessa de bênção que vem depois do ter grande prazer nos mandamentos de Deus. Olha que coisa interessante. Então Deus diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, ele tem temor, e que nos seus mandamentos tem grande prazer, grande. Vai ser bem-aventurado. Por quê? Porque Deus está de olho para recompensar. A obediência com alegria, com amor, traz recompensas de Deus. Ora, qual é o pai, o bom pai, meu irmão, que não quer ver seu filho estudioso, de boquinha limpa, crescendo, né? Construindo um caráter bonito? Qual o pai que não quer? Pois assim é Deus, muito mais. Então ele diz: olha, eu te digo para você me respeitar, me obedecer e ter prazer nos meus mandamentos. Ou seja, não cumpre. Irmãos, tem gente que parece estar carregando um saco de cimento. Tô apertado, mas tem que dar dízimo, né? O corpo chega a estar curvado. Que peso. Ou então vem aquela abençoada, né? Pastora, minha vizinha encrenca que só misericórdia. Tem que amá-la, né? Eu tenho que orar por ela. Aí eu fico olhando, escutando, às vezes numa conversa. Eu disse, quando termina de falar: vem cá, você ama Jesus? Muito, pastor, eu amo muito a Jesus. Você nem se ama. Eu não me amo? Eu me cuido, pastora. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, se você não se ama, não consegue amar o próximo. Segundo, se você não ama a Deus, você não consegue amar o seu inimigo. Quem manda amar o inimigo é Jesus. E aí? Acabou. Meu irmão, quando Jesus fala, bateu o martelo, acabou. Ou obedece, paga o preço. Então, a primeira bênção que Deus garante a quem tem temor a Ele e se submete com alegria aos seus mandamentos e tem prazer neles, bênção para os descendentes. Olha, gente, que coisa tremenda. Ô pastor, eu tenho tanto temor a Deus e estou numa luta com os meus filhos, estou numa batalha. Por que não toma posse? Se é um direito seu, é só tomar posse. Vamos lá, meu irmão. Acabou. Aqui não vai ter mais derrotado, não vai ter mais fracassado. Aqui tem vencedor em nome de Jesus. Vai, meu filho, Deus te abençoe. Vai lá, que eu já orei. A porta está aberta. E aí? Já conseguiu? A primeira promessa de bênçãos para quem teme ao Senhor e tem prazer nos mandamentos vai diretamente para os filhos
e descendentes. Desse todo descendente, filho, neto, sobrinho. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Você está vendo? Pode reivindicar as bênçãos. Não fica como um pai, uma mãe, que numa miséria, Senhor, tem compaixão do meu filho. Senhor, abre a portinha para minha filha. Não, a sua descendência será poderosa na terra. Pai, te dou graças. Tua palavra me garante, eu vim tomar posse disso. A minha descendência será poderosa na terra. O Senhor vai lá na frente e vai abrir aquela porta. E eu tomo posse, e eu seguro essa bênção. Jesus, muito obrigado. Saiba receber as bênçãos para a sua descendência. Está aqui. Agora, ela não trabalha sozinha. Ela trabalha embaixo do versículo 1. Essa é a questão. Você quer confirmar essa bênção? Marca essa página e vai em Deuteronômio 28. Quem lê comigo até o versículo 4? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Diga graças a Deus. Pastora, eu luto tanto, eu tenho tanto temor a Deus e minhas bênçãos não chegam. Tem tanto prazer nos mandamentos. Muito bem. Tem prazer em bendizer quem ouviu que falou mal. Tem prazer em amar o inimigo. Tem prazer em ser dizimista. Tem prazer em investir dinheiro na obra de Deus. Está aí, meu irmão, a língua do pecador, impedindo tanta gente de se converter. Eu olho para Jesus, eu contemplo a palavra dele, eu não enjoo dos mandamentos dele, eu não digo já sei, já sei, já sei. Então está aqui. Simplicidade. Então, irmãos, a descendência pode sim ser abençoada por quem tem temor a Deus, porque já é herdeiro da bênção, já tem bênção para dar, já pode dar a bênção. Jacó, antes de morrer, ele impôs as mãos sobre todos os seus filhos, um por um, e ministrou bênção por bênção na cabeça de cada um, e tudo se cumpriu, porque eles souberam andar com Deus, eles souberam agradar a Deus. Volta para o Salmo 112 para nós terminarmos, porque tem mais bênçãos aqui. Então a primeira bênção vem exatamente sobre a descendência. Agora a segunda bênção, versículo 3, vamos juntos? Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça. Interessante, irmãos. Aí vem alguém e diz assim: pastor, a senhora, por favor, converse comigo e com o meu esposo, e a senhora nos ensine a prosperar, e a senhora, por favor, ore conosco, porque eu sei que a igreja tem autoridade espiritual sobre as ovelhas, sobre o rebanho. E aí você para e pensa: bem, se eu sair orando, sem saber como é que eles agem na vida deles, eu vou ser uma irresponsável. Por quê? Porque os mandamentos, eles vêm antes das bênçãos. Se eu quero bênção, eu tenho que receber Jesus. Se eu receber Jesus, eu tenho que ouvir o que ele fala. Se ele me dá uma ordem, eu tenho de obedecer. E agora? Falei: e agora, Jesus? Eu vou chegar para eles e vou perguntar: vocês são dizimistas? Vai dizer: tá vendo? Já está querendo de olho no meu dinheiro. Pastora, terceira empresa que faliu.
Já montamos 3 empresas diferentes. A terceira que faliu. E aí eu orei sério a Deus, falei, Senhor, mostra que está errado. Mas não orei junto com eles. E aí me chega uma carta. E aí a moça me escreve a carta e diz, pastora, eu sei que nós estamos errados, mas o meu marido não suporta o dízimo. Ele não suporta e eu não posso dar, porque ele não permite. E querem prosperar. Existem leis espirituais que regem o planeta. Existem leis espirituais que regem o ser humano. Caramba, como é que a pessoa quer prosperar se ela não se submete a um mandamento que o Senhor Deus deu? Não, mas não é assim, não é assim. Aí pronto, aí entram os conceitos pessoais, aí entram conceitos sociais, aí entram divergências de ensinamentos doutrinários totalmente diferentes uns dos outros. Um diz, não precisa, o outro diz, não, tem que fazer. Por que não vai na Bíblia? Por que não vem na palavra? Ah, mas é que eu não vejo nada palpável no Novo Testamento para ser dizimista ou ser ofertante. É fácil, né? O dinheiro responde por todos os bens da terra. Ele pode não só saciar a fome, como dar conforto. E muitos que gostam de sofisticação, então, é muito fácil, imagina. Separar aquela parte, você imagina ter prazer nos mandamentos. Espera aí, prazer em pôr dinheiro na igreja não é mandamento? Prazer. Eu tô para ver qual é o envelope que chega aqui com aroma de alegria. Sim, que quando se alegra abre a boca e solta o bafo. Quero ver se vem com perfume de agradecimento a Deus. Que isso, irmãos? Vamos ser realistas, irmãos. O ser humano é agarrado a dinheiro. E muitos não se agarram ao dinheiro, não. Eu fico impressionada. Se eu for a um shopping, pessoal, eu vou direcionada. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou comprar, eu sei o que eu vou fazer. Oh, meu Deus. Olha. Oh, promoção. 10 metros depois, meu Deus, super promoção. O olho fala muito mais alto, meu irmão. Os olhos falam alto. Vocês sabem que muita gente vive endividada por causa dos olhos. Por causa dos olhos. O mega anúncio. A mega promoção. É lindo demais, eu quero. E eu lanço a mão. Mas para Jesus, eu quero ver se tem esse prazer. Se põe os olhos com essa alegria. Como estão os olhos para o envelope? Como estão os ouvidos no momento das ofertas na igreja? Vamos ser realistas, irmãos. O ser humano é egoísta. Ele quer tudo de bom para si. Eu amo a Deus, eu amo. O que a gente mais escuta, as canções evangélicas hoje, sinceramente, parece piada diante de Deus. Eu te adoro, eu te amo demais, eu te amo demais. Chegar a hora da oferta, vai ver. Só Deus sabe o que se passa no coração de cada um. Só Deus sabe, irmãos, as palavras que sobem de dentro de cada um. Caramba, esse tempo, como demora, né? Quando começa a falar de dinheiro, e passa um tempo, e vem mais, hein? Ainda dá uma cutucada quem está do lado, tá vendo? Mandamento, bem-aventurado é o que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. Eu digo que a vida financeira, irmãos, com Deus, é igual casamento, marido e mulher dentro do quarto. Só os dois sabem o que se passa. Mas tem gente que leva para fora. Tem gente que bota para fora, até com caras e bocas, o momento da indignação na hora das ofertas. Eu vou dizer, grande prazer.
A segunda bênção é a prosperidade. É o versículo 3, fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. A segunda bênção, a segunda promessa de bênção, a segunda garantia de bênção está aqui para casa. A casa. Mas não é isso que se vê. Tem gente que se espreme, meu irmão, para receber prosperidade. Tem gente que se espreme, mas como grita, como ora, como clama, como berra, como faz corrente, como faz campanha e não prospera. E não prospera. Se consegue alguma coisa é apertada. Muitos estão dentro das igrejas, nos altos e baixos, no alto de uma fase de prosperidade e na queda nas dívidas. Por que não se acerta? Porque Deus não está presente. Porque quando Ele está, Ele sustenta o que Ele dá. Ele diz que a bênção dele enriquece e não acrescenta dor alguma. Grande prazer nos mandamentos de Deus. É só atentar. Tem gente que rasga a boca, irmãos. Rasga, escancara as palavras. Deus não precisa de dinheiro. Um cidadão abusado. Mas é assim, abençoado, mas abusado. Abençoado porque foi criado por Deus. Abusado pelas palavras que usou. Sem pensar ou sem entendimento. É, pastora, Deus não precisa de dinheiro. Não acredito no que Deus colocou na Bíblia. Isso foi coisa do homem. Porque Deus não precisa de dinheiro. Se Deus precisasse de dinheiro, no céu teria bancos. Amigo, as almas para serem salvas não estão no céu. Elas já chegam lá salvas. E elas só se salvam através de Jesus. E para conhecer Jesus precisam aprender. E para servi-lo, elas não podem sair servindo de qualquer jeito. É a igreja. Mas eu não penso assim. Vá na paz, Deus te abençoe. Vá na paz. Foi a minha resposta. Vá na paz. Vim para me achincalhar. Vim para achincalhar com dízimos e ofertas. Deus não precisa de dinheiro. Se Deus precisasse de dinheiro, no céu teria bancos. No céu teria bancos. Raciocínio estúpido. Fazenda e riqueza haverá, e riquezas, no plural, haverá na sua casa. A sua justiça permanece para sempre. Está aqui. E se você continuar lendo, você vai ver bênçãos extraordinárias. Você olha o 4. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo, tá vendo? Ao justo nasce luz nas trevas. Ou seja, ainda que tenha caído nas trevas, a luz vai nascer. Pá! Nasce a luz, nasce. Quem é a luz? Jesus. Eu sou a luz. Deus nos observa, irmãos. Deus nos observa e observa muito. Deus nos observa. Tudo que nós fazemos, tudo. Sentimentos, pensamentos, vontades, palavras. Das palavras, então, como eu gosto de falar desse assunto, sabe por quê? Porque Jesus é a palavra. O que nós falamos é o retrato da nossa vida. A boca fala do que o coração está cheio. Jesus disse, ele diz, olha, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Uma pessoa pode ser salva e depois vir a ser condenada pela forma de falar. Prazer nos mandamentos de Deus, irmãos. Tem que ter grande prazer nos mandamentos de Deus. Grande prazer nos mandamentos.
Você vê como Jesus viveu aqui na terra. O tempo todo ele engrandeceu o Pai. O tempo todo ele diz que ele se submeteu ao Pai. O tempo todo ele disse, ele fez a vontade do Pai. Não vim fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E eu queria entender por que as pessoas se apegam tanto às coisas, irmãos. Mas tanto, se sabem, todo ser humano parte para a eternidade. Todo ser humano, para morrer, tem que estar vivo. Mas se está vivo, um dia vai morrer. Essa é uma certeza que todo ser humano tem que ter. Porque se não tem, está viajando mesmo. Está alienado. Alienado. Todo ser humano um dia vai partir para a eternidade. Vai dar de cara com Jesus. Como foi que o serviu? Então o resultado final está no Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse. Capítulo 14, versículo 13. Quem lê comigo? E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, como vale a pena andar com Deus e obedecê-lo em tudo? Por quê? Porque tudo são obras que vão nos acompanhar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, irmãos, reúne todas as leis que Deus deu ao seu povo no Antigo Testamento. Então, assim, ele dá o mandamento e a garantia da bênção. É muito interessante isso. É um pacto. É o pacto de Deus com a humanidade, para quem quiser. Como Jesus diz, não é? Jesus diz assim, ele diz assim: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, vem. Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então, a princípio é isso, é uma questão de escolha. Você ouve o Evangelho, você ouve a palavra de Deus e você escolhe se você vai obedecer ou não. Mas você vai observar que para cada mandamento tem promessa de bênção. Então, quem ouve a palavra, quem é de Jesus e guarda a palavra no coração e põe em prática, está debaixo da cobertura da bênção. Agora, é claro que tem que saber desfrutar da bênção, tem que saber trazer a bênção. Até porque nós vivemos o Novo Testamento em que o Senhor Jesus nos capacitou, passou para nós o seu poder. Quando ele disse: eu vos dou poder. Então aqui estão promessas, mandamentos e promessas. Isso aqui é profundo, não vamos, é claro, ver o capítulo todo, ele é imenso. Basta que a gente chegue pelo menos aqui até o versículo de número 11, por aí, para ter um entendimento bom. Chegarmos ao 13 é melhor ainda. Mas vamos lá. Então, capítulo 8, iniciando. Deuteronômio, capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então dá uma paradinha aqui. Já está aqui
grandes esclarecimentos de Deus. Às vezes o cristão pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por que que Deus permitiu que aquele povo ficasse no deserto 40 anos, rodando igual peões ali, e não saíam daquilo, e tal. Você vai ver os porquês daqui a pouquinho. Uma coisa é certa: se ouvir a palavra e imediatamente se colocar no coração, e houver um propósito firme dentro do coração de colocar em prática, meu irmão, o maior prazer que Deus tem é abençoar o seu povo. Se você vê quando ele criou Adão e Eva, Deus imediatamente os abençoou e logo disse, Deus disse para os dois: desfrutar de tudo, comer de tudo que está aqui no jardim. Somente da árvore do bem do jardim, do meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comam. Ou seja, respeitem aquilo ali. Eles não levaram em conta. Então daí o que aconteceu, não é? O povo sofreu com sua misericórdia até hoje pela cegueira espiritual. Então Jesus vem para fazer o resgate. Mas Deus tirou o povo de Israel do Egito, lá do sofrimento da escravidão de Faraó. Isso representa quando uma pessoa encontra Jesus e sai da cegueira que domina o mundo. Jesus tira para a salvação, ele tira para a libertação, mas ele toma para abençoar. Não é para deixar a pessoa no estado em que ela está. Só que é necessário a participação dela. Está aqui. Então Deus está alertando para dizer, eu te dou mandamentos. Se eu te dou mandamentos, se você puser em prática, então revendo essa primeira parte. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a seus pais. Então aí ele diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Às vezes parece que a bênção não chega, parece que a bênção está demorando. Meu Deus, estou buscando uma bênção e a bênção não chega. Parece que a bênção, e eu estou buscando uma bênção, a bênção não chega. E de repente, se a pessoa não ouviu ainda um mandamento, que ela precisa corrigir alguma coisa. Você quer ver um exemplo, irmãos? As pessoas, é muito comum, a nossa cultura aqui ocidental, ela tem isso. As pessoas falam o que querem, falam a 3x2, falam tudo que tem vontade. Até pessoas de Jesus entram num grupinho de amigos e daqui a pouco, num momento descontraído, já estão jogando conversa fora, falando besteira, já estão confessando medos, já estão confessando pavores, já estão assumindo até maldições, e a pessoa não sabe, ela não viu o mandamento de Deus. Quando ele diz, cuidado com isso, não faça aquilo. Então, o que Deus havia dito através de Moisés, durante todo aquele período, aquela trajetória, Deus está agora fazendo eles lembrarem, para dizer, olha, vocês passaram 40 anos no deserto, por quê? Agora eu estou dando mandamentos, leve esses mandamentos a sério. Para quê? Para que vocês vivam e possuam a terra. Mas que terra é essa? As promessas de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Irmãos, Deus não deu maldição para ninguém. Mesmo Adão caído e no pecado, se você atentar lá no capítulo 3 em casa, com calma, em Gênesis, você vai ver que quando eles perceberam que estavam nus, a primeira coisa que Deus fez, o próprio Deus, os dois, Adão e Eva, foi muito engraçado. Eles perceberam que estavam nus, pegaram folhas de figueira. Eles devem ter passado umas gavinhas ali por dentro. Ora, qualquer agachadinha rasgar aquilo tudo. Deus olhou e falou, mas só fazem besteira. Foi só cair no pecado, já fazem um monte de besteira. Aí diz a palavra que Deus fez vestes de pele de animais para eles. Veste de pele de animais. Eu não vou ficar mexendo muito na Bíblia, porque não é interessante isso. Interessante é nós entendermos bem o que Deus está falando, por assunto, por necessidade, para colocar logo em prática e sair do sufoco. Sair da pressão, sair da depressão, da angústia, sair da miséria, da dificuldade, do desemprego. Importante é isso. Deus tem pressa, mas a pessoa se converteu, ela é de Jesus. Mas de repente ela já ouviu alguma coisa que está mostrando, Deus está apontando um erro que ela comete. E a pessoa não leva aquilo a sério, irmãos. E uma das falhas que a gente percebe assim, escancaradamente, é que as pessoas jogando conversa fora se amaldiçoam. As pessoas conversando no dia a dia, elas chamam maldições para a sua vida. Aí você diz, meu Deus, tem misericórdia.
Você vê a coisa tão séria, né? Mandamento de Deus. Se você leva isso a termo, você vai ver no Novo Testamento, você vai ver no Antigo aqui, você vai ver em Provérbios, você vai ver, né, depois no Novo Testamento, nas cartas de Pedro. Você vai ver em diversas partes, você vai ver Jesus falando, Jesus dizendo, Jesus, olha, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passar disso, procedência maligna. E aí, fulano, vai dar? Vai dar para vamos sair, vai dar para sair dessa? Ah, não sei, é de procedência maligna. Se tem a fé, sim, se não tem, olha, não estou com essa fé toda, não. Se é de Jesus, não estou. Eu sempre digo isso, se você vai pedir ajuda na fé, você diz, ó, não estou com essa fé toda, me ajuda. Mas não assuma a maldição e nunca lance a dúvida. Porque a dúvida aborrece a Deus e a maldição abre porta para o diabo. Então, quando Deus diz, olha, eu te dou mandamentos, não é nada difícil, irmãos, não é nada pesado. São literalmente as leis espirituais que regem a vida humana. E muitas vezes é uma coisa pequena que está atrapalhando a vida da pessoa. Então, Deus, olha, eu te dou mandamentos, leve esses mandamentos a sério. E para isso que é necessário meditação, leitura da palavra. Aí quando as pessoas se dão a meditar, a ler a palavra e a meditar na palavra, começam a ser criticadas porque quem está de fora disso não compreende. E até quem é evangélico às vezes não compreende. Você vê que tem evangélico para tudo. Tem evangélico, vamos dizer que recita versículo o tempo todo. Tem alguns que nem abrem a Bíblia. Poucos são os que entendem realmente para colocar em prática, porque nenhum nem outro caso foi o que Deus mandou. Recitar versículo não resolve a vida de ninguém. O que resolve é você entender e colocar em prática. Então essa simplicidade. Foi o que Deus falou com o povo de Israel através de Moisés. Ouça o mandamento e coloque em prática. Então eu falei no culto anterior. O mandamento sempre vem acompanhado, ele sempre precede, tá, uma bênção. Literalmente é o pressuposto da bênção. Você escuta o mandamento, pode crer, que se você levar a sério, Deus vai te abençoar poderosamente. É isso. Foi o que Deus falou aqui. Aí quando chega aqui no versículo de número 4, diz assim, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Por que Deus está dizendo nem se inchou o teu pé? Irmãos, no deserto não tinha loja, não tinha fábrica de sapato, né? Não tinha Dona Maria da esquina que sabe remendar isso ou aquilo. Então, do jeito que as pessoas saíram, né, elas foram crescendo, as crianças cresciam com a mesma roupa que tinham saído do Egito. Que coisa esquisita. Deus fez isso para marcar a história da humanidade, para dizer assim, olha, você pode estar no deserto que eu não vou deixar faltar nada. Só que isso foi um marco profundo na história da humanidade. Então Deus agora, depois dos 40 anos, está fazendo lembrar e dizer, a tua roupa envelheceu no corpo? Não. Para dizer que Deus está atento a tudo, é isso que Deus está falando. Ele não quer você 40 anos com a mesma roupa, 40 anos vivendo de qualquer jeito, nada disso. A história toda mudou com Jesus. Mas aqui mesmo, quando eles chegaram, estão chegando, estão perto, vamos dizer assim, já estão caminhando na reta final. Pessoal, essa trajetória não levaria pelos historiadores, conhecedores da região, garantem que não chegaria a 2 meses de caminhada, nem a 1 mês e meio. Só que eles não obedeciam, irmãos, eles soltavam demais a língua, eles idolatravam as coisas que o Egito cultuava, e eles soltavam demais a língua. Eles até se amaldiçoavam, eles chegavam a pedir a morte, eles queriam voltar para o Egito. A pessoa se converte, ela não tem que olhar para trás, ela tem que olhar para frente. Por que não pode olhar para trás? Vai lembrar de quê? Ah, mas lá no passado tinha muitos momentos felizes, tive muitos momentos bons. Sem Jesus? Sem salvação eterna? Sem ser lavado no sangue de Cristo? Se Jesus voltasse, estava no céu ou no inferno? Só parar para pensar. Isso aborrece a Deus, Deus não aguenta ouvir isso. Ele diz, eu vou até tomar forma de homem para derramar o meu sangue para te lavar. Você está dizendo que o tempo de pecador foi melhor? Por quê? Porque teve algumas coisas da terra? Então a boca às vezes atrapalha demais o cristão.
Às vezes aborrece a Deus e a pessoa não percebe. Ela nem lembra que lá atrás ela enchia os pulmões de fumaça. Ela nem lembra que lá atrás a boca estava cheia de besteira, de palavrão, de bobagem. Nem lembra que a cegueira espiritual dominava. Então Deus está dizendo, ó, tudo isso eu fiz por vocês lá no deserto. Aí, versículo 5. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Dá uma paradinha. Como é que nós vamos ter parâmetro para esse versículo 5 nos dias de hoje? Se os pais que corrigem os filhos apenas com orientações, diretrizes, se colocarem um limite, uma demarcação para dizer, filho, não passa de tal hora, filho, esse amigo não serve para você. Sabe o que acontece? Ditadura. O presidente da República, antes de ser eleito, num dos pronunciamentos dele, ele disse rasgadamente assim, hoje os pais que educam seus filhos são tidos como ditadores. Educação hoje é ditadura. Ah, meu pai é muito duro, minha mãe é muito dura. E o que faz? Não, só põe um horário para ele chegar em casa. Não, só deixou de dar mesada porque gastou o dinheiro na porcaria, na sujeira. E aí é ditador. Para não ser ditador, tem que fazer tudo o que querem. Faça tudo que sua criança quer e você arrebenta com ela e com a sua vida. A palavra de Deus diz que os filhos entreguem a si mesmos, fazem os pais se angustiarem. Os pais vão se angustiar. O bom pai, ele educa o filho. E é o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo, eu só fiz como um pai. Corrigindo, orientando. Versículo 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Tudo isso tem um significado espiritual para a nossa vida, tá? A boa terra, as promessas de Deus e a garantia que Ele dá de nos abençoar. Então nós saímos do campo espiritual maligno para o campo espiritual de Deus. Nós saímos das trevas para a luz. Nós não éramos herdeiros do Calvário porque não conhecíamos, não tínhamos aceitado ainda. Agora nós somos herdeiros. Então nós somos herdeiros de quê? Da paz. Herdeiros da salvação eterna. Herdeiros de quê? Da saúde. Somos herdeiros de quê? Da alegria. Jesus diz, alegrai-vos no Senhor. Versículo de número 7. Então, repetindo, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Aí 8, vamos juntos? Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, terra abundante de azeite e mel. Isso aqui, irmãos, isso se refere a coisas materiais. Tem um cunho espiritual, mas são coisas materiais. Por quê? Trigo é aqui na terra. Trigo, que representa o quê? Pão. Quando você pensa em pão, você pensa na farinha de trigo. Então isso aqui é uma base de entendimento. Deus está dizendo, olha, as coisas materiais vão chegar quando você levar em conta os meus mandamentos. Quando você respeitar os meus mandamentos, quando você colocar em prática. Irmãos, às vezes o erro é mínimo. Estou falando por parte de quem é sincero e de quem é de Jesus. Agora, quem está chegando para Jesus, como agora de manhã, por exemplo, no primeiro culto, 3 senhores e um menininho aceitaram a Jesus. Aceitaram a Jesus. Qual é a posição agora? Toda atenção à palavra, porque nesse começo tem muitas correções a fazer. Correções podem ser grandes, podem ser coisas simples, mas que diante de Deus vão fazer a diferença. Por quê? Demonstram a Ele o quê? Respeito por Ele. Obediência à sua palavra. Exatamente isso, o compromisso com a palavra de Deus. E às vezes essas pequenas mudanças são até dentro mesmo, dentro. É aquela pessoa que guardava rancor, ela agora aprende que ela tem de perdoar de coração. Porque há pessoas, irmãos, que atribuem a sua dureza de coração a sensibilidade. A gente escuta muito isso. Isso em atendimentos é muito comum. Ah, pastor, é que eu sou uma pessoa muito sensível, sabe? E essas coisas me machucam.
não é que seja muito sensível, é que essa pessoa é despreparada. Ela não preparou o seu coração para enfrentar determinados momentos, para ouvir determinadas coisas. Tudo isso requer preparação. Assim como, se você quiser fazer conquistas, você tem de preparar o seu coração na fé. Ou seja, apanhar as promessas de Deus, que são maravilhosas, colocar ao menos uma dentro do coração e ir à presença de Deus para que aquela promessa se cumpra. Então, da parte de Deus, você vai conquistar bênçãos grandes e bênçãos que vão permanecer. Por quê? Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Mas tudo isso depende de quem? Não mais de Deus. Ele já deu o mandamento e os olhos dele estão atentos. Ah, pastor, se os olhos de Deus estivessem atentos, minha vida já tinha mudado há muito tempo. Olha, irmãos, não se brinca com Deus. Duvidar da sua palavra? Marca essa página aqui, bota assim uma canetinha aqui no meio e vai comigo lá no Salmo 101. Salmo 101. Observe comigo o versículo 6. Vê comigo, versículo 6, vamos juntos? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto. Você vê que quem está dizendo é o Espírito de Deus, não é? O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Ele está dizendo. Agora, irmãos, também depende muito da forma como a pessoa se conduz em relação à Bíblia depois que ela se converte. Para muitos, irmãos, a Bíblia não passa de um livro religioso. Se perdem. Por quê? Porque não aproveitam, não entendem e sendo assim não colocam em prática. Aí o diabo faz a bagunça. O mundo espiritual rege o mundo material. O mundo espiritual rege o mundo material. As coisas materiais são regidas pelo campo espiritual. Não, pastor, o que é material, o que é espiritual é espiritual. Você quer ver? Muitos fazem essa separação. Você quer ver a unidade disso? O Senhor Deus intencionou criar o planeta. Então ele projetou dentro de si e abriu a boca e disse, haja luz. E houve luz. Quem criou a luz? A palavra. Depois ele mandou que o planeta se criasse, ou os planetas, o sistema. Depois ele ordenou que houvesse vegetação sobre a face da terra. Quem criou a vegetação? A palavra. Então, a vegetação é material. Você corta a sua couve, não corta? Já compra cortadinho, né? Tá bom. Você corta a sua cenourinha. Sua batatinha você descasca. Quem descasca a batatinha aqui? Ah, se você disser para mim que nunca descascou batata, eu vou dizer, para. Tá bom, você frita ovo? Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Claro que a galinha que Deus ordenou que os animais existissem. Ele precisou criar a galinha e o galo para sair o ovo. Então o ovo não pode ter vindo primeiro, porque ele é produto dos dois. Quem veio primeiro ao mundo, seu filho ou você? Pastora! Vocês levam na brincadeira, mas está na palavra, irmão. Deus criou os animais. Criou como? Com a palavra. Somente o ser humano, tamanha grandeza, tamanho o poder de Deus e o amor e a glória que Deus investiu no ser humano. Deus disse, façamos o homem. Aí ele não disse eu farei, ele disse façamos. Deus Pai, palavra, Espírito Santo, tremendo. Por isso que Deus dá um valor tremendo para o ser humano. E aí? E tem gente que ainda não descobriu isso. E aí se vende, não é? A torta e a direita por troco de nada, até de lixo, né, pessoal? Você vê que há pessoas que vão parar no lixo porque o diabo joga lá. Então Deus está dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Fiéis a Ele, irmãos. Fiéis a Ele, fiéis à palavra. Se você for fiel a Deus, você é fiel em tudo. Se você for fiel a Deus, você é fiel em tudo. Deus diz, marido, ame sua mulher. Se o homem for fiel a Deus, qual é o marido que ama a Deus que vai trair sua mulher?
Não, está dizendo Deus me mandou, eu vou me submeter por amor, com alegria. E aí vou amar minha mulher. Ô pastora, mas como é que pode amar por ordem de Deus? Não é um sentimento? Não, irmãos, amor não é um sentimento. Se fosse sentimento, não se aprenderia. E o amor, Deus manda a gente aprender. Se você já leu a carta de Tito, você vai ver que o Espírito Santo diz que as mulheres de mais idade ensinem as mais jovens a amarem os seus maridos. Se amor se aprende, é porque ele pode literalmente ser aprendido. Então, o versículo 6 diz: os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Eu vou pegar ainda esse pedacinho, a primeira parte desse versículo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Para estar com Ele. Isso é coisa grande. Sim, para estar com Ele. Mas pastor, eu estou aqui na terra, Deus está no céu. Irmãos, o Espírito Santo foi enviado à terra. Ele foi enviado para habitar em nós e estar conosco para sempre. Ele nunca nos deixa. É que às vezes a gente está tão ocupado, às vezes nós estamos tão acelerados, que nós não lembramos da palavra. É que às vezes a gente literalmente se atrapalha e a gente até esquece. Esquecemos que nós somos seres o quê? Espirituais. Que o nosso espírito é a nossa verdadeira pessoa. Quantos de vocês, quer ver? Todos vocês que já têm um tempinho com Jesus, uma certa manhã dessas aí, você acordou com o louvor cantando no teu peito. Teu peito estava cantando. Quem? Levanta a mão aí. Pronto. Por que esse louvor estava dentro do teu peito? Porque dentro do teu peito tem o teu espírito. O teu espírito é o teu coração. Significa que o Espírito de Deus já entrou aí, já está aí, você é selado. E o teu coração está alegre cantando louvor por inspiração de Deus. E a tua mente está tranquila para você raciocinar matematicamente. Que é isso, pastor? Já entendemos. O ser humano é um ser triuno, espírito, alma e corpo. Pastor, eu quero entender isso. Então vamos lá, já entendemos aqui? Então vamos lá agora, lá em Tessalonicenses, para a gente voltar depois em Deuteronômio. Tessalonicenses, bem lá atrás, pertinho do Apocalipse. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Isso, o versículo 23. Então vamos juntos? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Olha o que o Papai do Céu está dizendo, irmãos. Ele está dizendo, olha, eu vou cuidar de você. Mas é claro que nós temos a nossa parte. Nós temos a nossa participação na conservação do nosso ser. Por exemplo, se eu começar a me lembrar de coisas tristes, que me fizeram muito mal, e eu colocar o meu coração naquelas coisas, e eu deixar aquelas coisas me entristecendo, eu estou permitindo Deus me ajudar? Não. Eu estou atrapalhando até. Eu não estou permitindo Deus de me ajudar. Eu estou literalmente deixando o meu espírito contaminado com as tristezas, com a amargura, com a mágoa. Depois as bênçãos não chegam. Por quê? Faltou fé para buscá-las. Faltou atenção à palavra das bênçãos. Eu só estou com os meus problemas dentro de mim. Então eu tenho de ouvir um mandamento de Deus. Qual o mandamento? Tem muitos. Um, por exemplo, vamos lá. O que Deus diz? Esqueça as coisas que já passaram. Pronto. Deus já falou comigo. Ele já disse, esquece. O cristão tem que aprender isso, gente. O cristão, às vezes o cristão sofre por falta de colocar em prática o que ele já ouviu. Já ouviu. Deixa o passado lá no lugar dele, não presta para nada. Deixa, esquece o que passou. Minha memória é perfeita, sim, Deus sabe. Mas por que fica alimentando? Não alimenta. Deixa Deus trabalhar. Se meditar nas promessas de Deus, vai ter alegria. Se pensar nos problemas, vai ter o quê? Tristeza e amargura. Então depende de você. Pessoal, a vida tem isso, irmãos. Perdeu uma pessoa amada e querida. Meu Deus, quem nunca perdeu? Vamos lá, não é?
nem tem sentimento. Você sabe, se passa no coração, você não sabe. Não sabe. Agora, essa pessoa tem que se esforçar. Por quê? Porque ela tem que honrar a vida que ela tem. Ela tem que glorificar Deus. Ela tem de vencer. Ela tem de conquistar. Então, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma que se passa dentro da gente, e o corpo sejam plenamente conservados. Está vendo? Sejam plenamente conservados. Você pensa que Deus quer que... Tem gente que é absurda, irmãos. Aprende errado e carrega esses erros a vida toda. Não, pastora, a senhora não entende. É que falaram comigo, foi até Deus que mandou falar, que a minha doença, sabe, é para me purificar. Acorda. A doença não conserva o corpo, ela destrói. A doença não ajuda em nada. Pelo contrário, só causa sofrimento. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Isso, o versículo 23. Então vamos juntos? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Olha o que o Papai do Céu está dizendo, irmãos. Ele está dizendo, olha, eu vou cuidar de você. Mas é claro que nós temos a nossa parte. Nós temos a nossa participação na conservação do nosso ser. Por exemplo, se eu começar a me lembrar de coisas tristes, que me fizeram muito mal, e eu colocar o meu coração naquelas coisas, e eu deixar aquelas coisas me entristecendo, eu estou permitindo Deus me ajudar? Não. Eu estou atrapalhando até. Eu não estou permitindo Deus de me ajudar. Eu estou literalmente deixando o meu espírito contaminado com as tristezas, com a amargura, com a mágoa. Depois as bênçãos não chegam. Por quê? Faltou fé para buscá-las. Faltou atenção à palavra das bênçãos. Eu só estou com os meus problemas dentro de mim. Então eu tenho de ouvir um mandamento de Deus. Qual o mandamento? Tem muitos. Um, por exemplo, vamos lá. O que Deus diz? Esqueça as coisas que já passaram. Pronto. Deus já falou comigo. Ele já disse, esquece. O cristão tem que aprender isso, gente. O cristão, às vezes o cristão sofre por falta de colocar em prática o que ele já ouviu. Já ouviu. Deixa o passado lá no lugar dele, não presta para nada. Deixa, esquece o que passou. Minha memória é perfeita, sim, Deus sabe. Mas por que fica alimentando? Não alimenta. Deixa Deus trabalhar. Se meditar nas promessas de Deus, vai ter alegria. Se pensar nos problemas, vai ter o quê? Tristeza e amargura. Então depende de você. Pessoal, a vida tem isso, irmãos. Perdeu uma pessoa amada e querida. Meu Deus, quem nunca perdeu? Vamos lá, não é? Ah, nem tem sentimento. Você sabe, se passa no coração, você não sabe. Não sabe. Agora, essa pessoa tem que se esforçar. Por quê? Porque ela tem que honrar a vida que ela tem. Ela tem que glorificar Deus. Ela tem de vencer. Ela tem de conquistar. Então, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma que se passa dentro da gente, e o corpo sejam plenamente conservados. Está vendo? Sejam plenamente conservados. Você pensa que Deus quer que... Tem gente que é absurda, irmãos. Aprende errado e carrega esses erros a vida toda. Não, pastora, a senhora não entende. É que falaram comigo, foi até Deus que mandou falar, que a minha doença, sabe, é para me purificar. Acorda. A doença não conserva o corpo, ela destrói. A doença não ajuda em nada. Pelo contrário, só causa sofrimento. O diabo é tão bandido. Eu me lembro de um senhor que chegou à nossa igreja há uns anos atrás. Pasmem, eu nunca ouvi um caso desse. Eu já ouvi
essa questão de alimentação. Ah, fulano não pode isso, não pode isso. Sabe o que o moço falou comigo? Pastora, não posso comer fruta nenhuma, nem banana. Eu falei, o quê? O quê? Nem banana. Se eu comer, pastora, eu fico com uma sensação de que eu estou todo inchado. Fico como que sufocado e passo mal. Senhor, quem foi que disse que eu não pode comer banana? Não, pastora, eu tenho uma alergia alimentar violenta. É quase tudo. Senta e escuta, traz a sua Bíblia. Senta. Se o senhor puder, o senhor mora onde? Mora aqui no bairro, lá no Encantado. Então vem todo dia. Todo dia eu quero lhe ver aqui. E aí, todo dia traz a sua Bíblia e leia. Não precisou, meu irmão. Uma semana. Ele leu Gênesis 1:31. Que ao final de ter feito o homem, Deus olhou. Iso celestial. Puxa, mas é muito bom. Muito bom. Ele leu. E ele falou, peraí, pastor, nunca vi isso. Deus fala que quando ele fez o homem, ele viu, era muito bom. Eu falei, tá aí, Gênesis 1:31. Aí ele veio lá, foi nos cultos. Aí vamos lá. O que entra pela boca não é um problema. O problema é o que sai pela boca. Aí mostrei para ele. Aí dei o culto e mostrei. A morte e a vida estão na língua. Ele falou, pastora, desde que eu nasci, minha mãe sempre disse que eu nasci doentinho. Então ela sempre falou para todo mundo, meu filho é muito doentinho. Meu filho é muito doentinho. Pastora, eu cresci ouvindo isso. Isso entrou dentro de mim. Então, na minha cabeça, dentro de mim, eu sou doentinho. Eu sou doente. Eu sou doentinho. O que eu posso, o que eu não posso? Pastora, qualquer coisa que eu ia comer, eu já comia com medo. 7 dias foram suficientes. Chegou ele no domingo seguinte, levantou o braço. Pastor, eu posso contar meu testemunho? Falei, depende. Se vem dizer que teve alergia a banana. Não, pastor, porque essa semana eu comi uma dúzia de bananas. E não senti nada. Meu estômago foi do tamanho normal. Lê de novo esse versículo para a gente voltar em Deuteronômio. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina, meu irmão, meu pai, comer banana. Vamos lá, voltando a Deuteronômio. Deuteronômio, voltando ao versículo de número 7. Você lê comigo? Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Amém, pessoal? Observa comigo que no versículo 7, no início, o Espírito Santo usa assim mesmo. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Ué, mas esse não é o Deus de todo mundo? Nem todo mundo assume. Então Deus, ele se direciona àqueles que o receberam. Você vê que ele se direciona a Israel. Ele diz assim, o teu Deus. Porque em outras partes vocês vão ver que Deus fala sobre os deuses do Egito, sobre os deuses dos outros povos. Mas é assim, o Deus deles, porque eles confiam naqueles deuses. Uns confiam numa imagem de escultura, uns confiam num espírito que simplesmente aparece, fala na boca de uma pessoa que é um parente, outra pessoa vai. Então Deus está dizendo, mas quem eu? Quem? A palavra. Quando Deus falou a Moisés, ele saiu escrevendo. Então o Deus da palavra, a palavra. Então Deus é o teu Deus. Então o nosso Deus é o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. O que a palavra disser é Deus falando. Pronto. Se entender isso, vai respeitar. Se entender isso, vai crer. Se entender isso, vai assumir. Ora, vindo uma contrariedade, você abre a boca e diz, não é assim que meu Deus fala. O meu Deus não diz que a doença é minha. O meu Deus diz que ele carregou a minha doença.
O meu Deus não diz que eu sou alérgico. O meu Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, então eu vou sair fazendo isso, fazendo aquilo. Não, irmãos, não é assim. A fé não é de cabeçada. A fé é uma certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Um dia desses, uma senhora disse para mim, pastor, eu fiquei curado de uma alergia. Eu falei, já foi ao médico? Não, mas a erupção, a irritação da minha pele acabou. Eu falei, mas a senhora vai, porque ele tem que ver isso. Porque ele disse para a senhora que não tinha cura. Então a senhora vai. Por quê? Mas ela não tinha mais nada, a pele estava limpinha. Mas ele não tem que ver? Porque ele disse que aquilo nunca ia sair. A senhora vai ficar com a pele rachada o resto da sua vida. E ela disse, não vou, doutor, o senhor vai ficar. Eu falei, a senhora não tem nem que discutir. Teria que simplesmente se calar e dizer, doutor, eu volto aqui para conversar com o senhor. E vai embora. E aí, sumiu completamente. Ela sabe que está curada, não sentiu mais nada, não coçou e não rachou mais a pele. Está curada. Mas ele não tem que ver? Não foi ele que disse que não tinha jeito? Então ele tem que ver. Até porque ele precisa de Jesus, pessoal. Nem que seja assim, tem que ouvir. Dizer, ó, está aqui. Jesus curou. Versículo 8. Versículo 9. Vamos juntos. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, isso aqui é simbólico, irmãos, isso aqui é representação de valores. Esse cavar é o esforço de estar buscando na palavra promessa de bênção para você tomar posse dessa bênção. Continuando. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, pois, que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Está vendo? Deus já está alertando para dizer, olha, guarda o que eu te disser no teu coração. Guarda os mandamentos, vai guardando no coração, coloca em prática. Mas o que acontecia com aquele povo? Esse povo viveu 430, foram mais de 4 gerações, tá? Dos que viveram no Egito, sendo o povo de Israel. Vivendo no Egito, o que aconteceu com eles? Eles adquiriram os costumes do Egito. É muito comum, irmãos, às vezes a pessoa, ela acostuma com uma linguagem natural. É a linguagem do acaso, a linguagem da fatalidade, é a linguagem comum a todos. E a pessoa, ela viveu assim, naquele meio. Aí ela se converte e enxerga na palavra, ou participa de cultos. E nos cultos a gente aponta na palavra e diz, olha o mandamento de Deus para a sua língua. Olha o mandamento de Deus para... Aí alguns dizem assim, também não é bem assim, pois tem que viver me policiando. Não precisa nem se policiar. É só esvaziar o coração de tudo que recebeu e abrir o coração e começar a se encher de Deus. Se você começar a meditar a palavra todo dia, eu falei semana passada, pega um balde de água suja onde você lavou pano de chão. Esqueça esse balde debaixo de uma torneira de água jorrando. Esqueça esse balde ali. Daqui a pouquinho você lembrou do balde, correu e voltou lá. Onde está a água suja? Foi pro ralo. O que aconteceu com o balde? Se encheu de água limpa. O Espírito Santo diz que a fé vem pelo ouvir. Não tem jeito, irmãos. Se você estiver ouvindo a palavra de Deus, a boa palavra, e insistentemente você meditar nela, com o coração aberto, todos os costumes naturais que traziam sofrimento, que sujavam, contaminavam, que aborreciam a Deus, que impediam as bênçãos, tudo isso vai embora. A dúvida vai embora, o medo vai embora, a sensação de fracasso vai embora, aquela incerteza, insegurança vai embora. E com isso vão embora também doenças, espíritos malignos de fracasso. Tem que mudar, gente. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus não fez o ser humano para as doenças, Ele não fez o ser humano para a derrota. Ele não fez. Mas o que acontece? A sociedade vive desse jeito. E o povo de Deus vive no meio disso, absorvendo isso. Nós temos que estar no meio deles e não nos contaminarmos. Jesus disse assim, quem me convence a mim de pecado? Ou seja, quem faz a minha cabeça? Viu? Então deixa eu mostrar para vocês, tá? Como é simples, tá? Marca de novo aqui e vai comigo agora lá na primeira carta de Pedro. Lá atrás, de novo lá atrás. Vamos lá? Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 3,
versículo 10. Quem lê comigo o versículo 10? Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios. Então por que confessa o mal? Se o medo é negativo, por que assume? Por que não se fortalece na palavra? Por que não se fortalece no poder de Deus? Se tem uma área que está em fracasso, por que não ora por ela? Por que não põe a luz de Cristo lá na palavra? Por que não muda a forma de pensar? Por que não muda a forma de falar? A gente põe para fora o que está dentro. Jesus disse, a boca fala, que o coração está cheio. A pessoa pensa que não nasceu para vencer. E abre a boca e confessa o que todo mundo confessa. Fala o que todo mundo fala. Eu me impressionei muito. Nos anos de 2016, 2017 até 2018, só se ouvia a palavra crise no Brasil. Crise, 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 todo mundo falando. Até dona de casa. Todo mundo falando crise, 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 crise. Pior que sentou até nas crianças. Criança falando que estava difícil. Criança falando que estava difícil. Lá em casa está difícil. É porque está ouvindo isso. Tivesse ouvindo, filhinho, vamos orar, vamos crer, porque a promessa de Deus é nossa. Tudo é possível a quem é o que crê. Irmãos, poucas pessoas fizeram diferença nesta terra andando com Deus. Até houve e houveram alguns que mesmo sendo de Deus não souberam andar com Ele e fracassaram. Você vê que o Judas vendeu Jesus. Judas era tão doido por dinheiro que vendeu Jesus. Tem gente que vende a mãe, vende o filho, vende o irmão, vende todo mundo. E Jesus fez o contrário, ele se deu gratuitamente, até o sangue, até a última gota, ele se dá. Vai dizer, eu não quero vocês sofrer, eu não quero vocês no pecado, então eu lavo no meu sangue. Eu não quero vocês famintos, eu dou o meu corpo é o pão da vida. Eu não quero vocês, envergonhados, então eu vou sofrer a vergonha no lugar de vocês. Se você analisar o Calvário, você vai ver tudo isso. Você vai ver Jesus sendo despido para ficar envergonhado, sendo despido para ficar pobrezinho. Para quê? Para você estar muito bem vestido. Tanto das vestes físicas, quanto muito mais das vestes espirituais. Para quê? Para que o mundo espiritual te respeite. Você sabe que o pecado deixa o ser humano despido, não sabe? Que é isso, pastora? Tá tudo na Bíblia. Então Deus está dizendo, você quer amar a vida? Refreia a tua língua do mal. Para de falar que você é um infeliz. Para de falar que você é um coitadinho. Até essa palavra é pesada, meu irmão. Coitado é vítima de um coito. Sai disso. Pastor, para. Tem palavras, irmão, que o cristão não deveria falar. Vou aproveitar um momento aqui e vou rasgar o verbo. Pode? Tem que fazer. Você sabia que cristão que se preza não fala bacana? Bacana vem de Baco. Baco promovia verdadeiros bacanais, regados a muito vinho e muito sexo. Uma vez eu chamei um radialista cristão. Eu chamei esse menino bom. Mas ele falava demais essa palavra. Mas falava demais. Aí eu tô ouvindo um testemunho, tá ouvindo um testemunho. Aí ele vai dizer assim, puxa, pastora, vou falar, esse cara foi bacana. Aí entrava alguém no ar, ô minha amiga, como é que vai? Ah, vou muito bem, graças a Deus, agora ouvindo essa programação, tô melhor ainda, ô, bacana, bacana. Aí eu esperei o programa acabar, falei, amigo, você aceita ouvir? Ah, claro. É uma das coisas mais difíceis é você aceitar a correção. Adulto não gosta de ser corrigido. Sério. E aí, o que eu fiz? Eu falei, amigo, vou te explicar a origem da palavra bacana. Ela nasceu por um cidadão, um deus, um mito, chamado Baco. E as festas que ele fazia eram festas de prostituição, eram festas da mais baixa luxúria, regadas a muito vinho. E quando as pessoas estavam bem embebedadas, a história diz isso,
Elas então caíram na prática do sexo em plena festa. E aí surgiu, isso é bacana, que no final leva um L. Eu falei, olha só, quem é de Jesus foi santificado. Se a pessoa entender isso religiosamente, ela vai dizer assim, santificado é santo. Eu não sou santo, porque ela se liga à imagem de escultura. Não. Santificado é separado. Deus está dizendo assim, te tirei dos costumes do mundo. Te tirei da ignorância espiritual. Te tirei das trevas. Te tirei do domínio de Satanás e te coloquei como autoridade sobre o diabo. Então eu separei você para mim. Deus está dizendo, separei você para mim. Para você usar o meu poder. Então você tem que ser diferente. Você não pode falar como todo mundo fala. Todo mundo fala dos medos. Você não tem medo, porque Jesus está no seu coração. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Pastor, eu sou de Jesus, mas eu tenho medo. Então você ainda não está aperfeiçoado no amor de Deus. Você ainda não se sente nos braços de Deus. Você ainda não sente a segurança que a palavra de Deus te garante. E aí, pastora, o moço gostou na hora? De jeito nenhum. Fez uma cara tão dura. Ficou tão chateado. Mas é que... Sabe, é que todo mundo fala, né? A gente vai, embarca e tal. E mudou o assunto. Falei, tá bom. Aí falei, vamos ver nos próximos programas. Pois tá o nome até hoje na boca. Não aceitou. Se aceitasse, imediatamente diria, Senhor, me ajuda. Coloca um anjo para guardar, me ajudar a guardar. Davi pediu, vocês já leram isso? Salmo 141, dá uma olhadinha lá. Salmo 141, vai lá. Salmo 141. Os grandes pregadores falam isso. Eu também falava, fui criada assim, como você, como todo mundo. Só que quando eu aprendi, eu eduquei a minha língua. O meu pensamento deu uma bronca na minha língua. Você ouviu? Eu disse que quando eu aprendi, o meu pensamento deu uma bronca na minha língua. Tudo aconteceu dentro de mim. Lê comigo Salmo 141, 3. Quem lê? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Viu? Porque as nossas palavras, elas são simbolizadas de muitas formas na Bíblia Sagrada. Tem hora que Deus diz que as nossas palavras são como águas que jorram. Se forem águas purulentas e sujas, elas vão contaminar tudo. Se forem águas cristalinas, elas vão purificar cada vez mais. A Bíblia também diz que as nossas palavras são sementes. Bom, se forem sementes boas, se a nossa terra está bem preparada, ou seja, se eu sou de Jesus, eu preparo a minha terra. Eu digo, bom, o pecado não entra na minha terra, eu vou cuidar da minha terra. Então não vai tocar no meu corpo, certo? E aí? Muito bem. Então eu lanço as palavras de bênçãos porque eu creio nelas. Sigo aquele princípio, de Jesus Cristo que disse, seja o teu falar sim, sim, não, não. Passar disso é de procedência maligna. E aí, fulano, cadê a bênção? Vai chegar em nome de Jesus. Por quê? Porque está escrito. Por quê? Porque eu sou mais que vencedor. Eu não vou dar brecha para o diabo. Eu não vou assumir que a doença é minha. Por quê? Porque a minha Jesus levou. Então eu vou me encher das coisas de Deus, porque naturalmente eu vou falar as coisas de Deus. Aquele que é de Deus fala como Deus fala. Então tá aqui, pessoal. E aí Deus falou lá, guarda o mandamento. Esse é um deles. E você vai ver isso em várias partes da Bíblia. Agora, irmãos, é treinamento, é a pessoa primeiro orar. Senhor, me ajuda, eu quero esvaziar meu coração de tudo que eu aprendi errado, de tudo que não te agrada. Eu não quero isso na minha vida. Jesus, me ajuda. Agora, Deus não vai fazer a tua parte. Você tem que separar um tempo todo dia para quê? Para leitura e meditação. Não, porque eu leio o versículo, mas o entendimento é dentro de mim. Então, não, eu já sei que Deus manda eu guardar minha língua e não falar besteira, e não confessar o mal, não confessar a doença, não assumir. Deus também não quer que eu tenha sentimentos de sofrimento de passado. Ele manda eu limpar meu coração. Deus manda eu vigiar meus pensamentos. Então eu vou guardar esses mandamentos, porque eu vou renovar o que está dentro de mim. O que estava dentro de mim? Passado, vou jogar fora. Não quero saber, eu quero saber dos meus planos. Vou colocar diante de Deus, eu quero saber de quê? Da promessa de Deus.
Então vai assim. Aí vai havendo o quê? Uma transformação, uma limpeza. E à medida em que você vai colocando a palavra em prática, irmãos, o Espírito de Deus vai se alegrando. E Ele vai confirmando você. Ele vai trazendo as bênçãos. Ele vai te respondendo. Ele vai até além disso. Voltando em Deuteronômio para nós terminarmos por hoje. Aí vem um alerta grande de Deus, quer ver? Depois que Ele promete as coisas terrenas também, que é no 9, que nós já lemos, né? Terra em que comerás pão sem escassez. Olha só, hein? Pão sem... Isso aqui não é só pão de padaria não, tá, pessoal? O pão representa alimento. Representa o quê? Satisfação, saciedade. Quando, pois, tiveres comido e tiveres farto, versículo 10, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu, tá vendo? Ou seja, a promessa dele se cumpriu. A promessa se cumpriu. Deus promete abrir portas na tua vida. Você ouviu a palavra, creu, tomou posse e Deus abriu a porta. Você diz assim, pastor, graças a Deus, Deus abriu minhas portas. Aí um diz assim, estou trabalhando como eu queria carteira assinada. Outro diz assim, pastor, minha empresa está se levantando. Pastor, Deus está trazendo minha clientela. Pastor, contrato que estava engavetado, já consegui concretizar. Você diz, por quê? Deus está dizendo. Deus está dizendo, você guardou a palavra e você cumpriu. Então Ele vem te dar a bênção. Aí vem o versículo 11. Olha o que Ele diz aqui no 11, olha só. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que porventura, havendo tu comido, estando farto, havendo edificado boas casas, olha só, hein? Boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, ou seja, a tua renda, e se acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, 14, vamos lá. Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, tá vendo? Deus está dizendo, depois que você tiver com uma vida tranquila, farta, abençoada, as respostas de Deus, não esquece de Deus não. Deus está dizendo, não esquece de Deus não. Mas enquanto você não chega lá, esse trabalho apertado de busca de Deus, busca na palavra, que nós vamos fazer a vida toda, só que para sair do sufoco tem um tempo. Pessoal, quando o problema é sério, não basta orar, nós temos que intensificar as orações. Quando o problema é sério, não basta uma fé, é preciso que a fé cresça. Quando o problema é sério, a gente não dá trégua para ele. Nós não damos espaço. Então está todo mundo em crise. Não, eu estou na palavra. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Então eu vim buscar de Deus, eu vou receber dEle. Você tem que colocar isso dentro de você. Eu tenho que ser o exemplo da minha família, de que Deus cumpre as promessas dEle, de que Ele verdadeiramente abençoa. Agora tem de ser uma pessoa atenciosa com a palavra, vigilante para não dar brecha. E aí, não é difícil. Eu disse que é uma prática de vida que você vai adquirindo. Me diga como é que um jovem entra para o quartel. Por acaso ele conhece algum dos regulamentos para colocar em prática? Por acaso ele conhece cada procedimento? Por acaso ele sabe qual é a postura do momento? Ele sabe como se portar diante desse ou daquele, ou disso ou daquilo? Claro que não. Em pouco tempo você vê uma pessoa com, literalmente, irmãos, com práticas e costumes que você diz assim, caramba, nasceu para isso. Mas não, ele aprendeu. Tudo se aprende. Então, gente, não é interessante a pessoa se converter e se tornar religiosa. Importante ela conhecer a Deus e tê-lo como seu Pai. É receber Jesus e levá-lo a sério. Levou a palavra de Deus a sério, as bênçãos vêm imediatamente. É lindo, irmãos. Os doentes são curados, os oprimidos são libertados, portas são abertas. Agora, tem que levar isso a sério. Deus não vai brincar, Ele não brinca de ser Deus. Ele é Deus. E o ponto mais importante, a nossa conservação pensando na eternidade, porque a vida aqui é passageira. Depois virá a vida eterna. E essa Jesus garantiu, mas nós andamos com Ele.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.